avó morre e segredos perturbadores do vovô revelam um abuso chocante que a família escondeu. Clara nunca pensou que receberia uma ligação daquela forma. O som do telefone não era um chamado comum, mas um grito angustiante que a arrastou de volta à cidade onde crescera. A morte de sua avó foi como um balde de água fria, e o luto bateu pesado, como se um manto escuro tivesse se instalado sobre suas emoções. A verdade é que ela não estava pronta para encarar não só a perda, mas o que mais poderia ser revelado. O velho casarão da avó era uma relíquia do passado. As paredes guardavam ecos de risadas e sussurros, mas, naquele dia, a atmosfera parecia diferente. Ao entrar, e disse, um cheiro de mofo a envolveu. Clara sentiu um frio na espinha enquanto caminhava pelo corredor escuro, iluminado apenas por raios de sol que se esgueiravam entre as cortinas desgastadas. Cada passo parecia um eco de uma história que esperava ser revelada. A casa estava cheia de pessoas, mas Clara se sentia sozinha. O peso das expectativas familiares a sufocava. Seus tios cochichavam nervosamente no canto e algumas vezes olhares furtivos a seguiam. O que escondiam? O que mais se passava por trás das portas fechadas? No fundo do seu coração, um pressentimento inquietante começou a se formar. Ela precisava saber mais, precisava explorar. Após algum tempo, Clara encontrou a velha escrivaninha da avó, coberta de poeira e lembranças. Ao abri-la, seus olhos brilharam ao encontrar uma pilha de diários empoeirados. O coração disparou. Seria ali que os segredos estavam guardados? As páginas amareladas estavam repletas de caligrafia intrincada, e ao folheá-las, seu mundo perfeito começou a desmoronar. O que aquele registro guardava? Descrições de eventos que nunca soubera, sussurros de um vovô que todos admiravam na cidade, mas que, a partir de suas palavras, parecia um homem obscurecido por sombras sinistras. Frases singelas revelavam vínculos perturbadores. O pai não gosta dos meus amigos. Ele diz que eles são ruins para a imagem da família. E mais adiante, houve um grito ontem à noite e eu vi algo no jardim. A cada linha, Clara sentia um nó na garganta e um aperto no coração. Quem era seu avô realmente? Os sorrisos nas fotos familiares pareciam agora sorrisos enigmáticos, como se escondessem verdades perigosas. A ideia de compartilhar essas descobertas a deixou angustiada. Seus tios, sempre tão respeitáveis, pareciam querer silenciar qualquer menção a esses escritos. Seria correto confrontá-los? Ou manter a memória de sua avó intacta, ignorando a verdade? As páginas do diário pesavam em sua mente, e a linha entre o amor e a traição se tornava cada vez mais tênue. Mergulhar naquela história parecia uma jornada sem volta. O que mais poderia descobrir? O legado familiar que tanto valorizava era de fato um castelo de cartas prestes a desmoronar. As sombras na casa onde cresceu, onde riu e brincou,
finalmente pareciam tomar forma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Clara fechou o diário da avó, um fio a percorreu. As palavras dançavam na sua mente como sombras inquietas. A cada instante, a ideia de confrontar os tios se tornava mais forte, mas a dúvida a paralisava. O que mais ela poderia descobrir sobre seu avô? O pesar na sua alma contrastava com uma curiosidade incontrolável. Decidida, Clara deixou a escrivaninha para trás e seguiu em direção à sala, onde os parentes se aglomeravam. Assim que entrou, um murmúrio imediato a envolveu. Olhares se cruzaram e o clima mudou. Algo estava prestes a acontecer. O tio a encarou com um semblante tenso. Ele sussurrou algo para os outros, e ela percebeu que a conversa aquela tarde não era só sobre a avó. No fundo, Clara sentia que havia um grotesco segredo prestes a vir à tona. Clara, vem. Aqui! Chamou uma voz, e ela seguiu a direção, sentindo as mãos trêmulas. No centro da sala, um dos tios segurava uma caixa antiga. Era pequena, de madeira escura, com entalhes que pareciam contar uma história própria. Nós temos algo para mostrar a você. O murmúrio dos parentes aumentou, e Clara sentiu o coração acelerar. O que era aquilo? Enquanto ele abria a caixa, Clara ficou paralisada. Dentro havia fotos. Muitas fotos, em preto e branco, desgastadas pelo tempo. O que parecia ser uma coleção de momentos felizes, logo se transformou em um pesadelo. Uma das imagens fez seu estômago embrulhar. Seu avô, com um olhar sádico, ao lado de uma mulher horrorizada. A mulher tinha um rosto reconhecível. Era uma devinhas da família, que sempre a cumprimentava no caminho da escola. Essa era a verdadeira história do vovô, disse a tia, com uma voz tensa. Ele nunca foi quem todos pensaram que ele era. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Olhares de choque. Clara sentiu um nó se formar na garganta. O que mais sabiam? O que mais escondiam? As palavras da avó agora faziam sentido e o medo se tornava insuportável. Não, isso não pode ser verdade. Clara gritou, mas o eco do seu desespero só fez a tensão aumentar. Ele foi sempre tão gentil. Como isso pode ser? Um dos tios, o mais silencioso até então, finalmente se pronunciou, a voz rouca. Ele tinha segredos, coisas sombrias. Que nós tentamos proteger você. A avó sabia e por isso nos pediu para nunca falarmos. As frases se entrelaçaram e cada nova revelação parecia a apunhalada de uma faca
cravada em seu coração. Então, um estrondo ecoou do andar de cima, como se algo tivesse caído. Não agora, Clara pensou, seu instinto a levando à escada. Mas antes de subir, mais uma revelação a estonteou. Ele tinha uma coleção. Fotos, muito mais do que você vê aqui. O tom do tio era sombrio e a menção de uma coleção fez seu sangue gelar. Clara hesitou. Uma volta repentina na mente. E se tudo aquilo fosse um jogo ou uma armadilha? Mas a necessidade de descobrir a verdade a levou à escada. Cada passo que subia parecia um eco de que estava prestes a desvendar. Ao alcançar o corredor, a porta do sótão se abriu abruptamente, revelando uma luz ofuscante que quase a cegou. Clara deu um passo hesitante em direção à luz, mas a visão do que havia lá dentro a paralisou completamente. O que mais ela descobriria? A verdade que poderia desmoronar toda a sua família estava prestes a ser revelada, e ela não estava pronta para o que estava prestes a encontrar. Clara hesitou na porta do sótão, a luz ofuscante a atraindo como um ímã. O coração pulsava forte. Cada batida, um lembrete de que segredos estavam prestes a ser revelados. Um passo e outro, até que chegou. Ao limiar do desconhecido, assim que cruzou a porta, uma onda de calor a envolveu, quase sufocante. O espaço era empoeirado, cheio de caixas empilhadas e objetos esquecidos. Mas no centro havia uma grande moldura de aço. A luz filtrava através das tábuas, revelando uma série de desenhos estranhos nas paredes, como se alguém tivesse feito rituais ou encontros obscuros ali. Seu pulso acelerou. Não era apenas a coleção de fotos que a intrigava. Era o que mais poderia estar escondido. Clara caminhou mais adentro e, à medida que se aproximava da moldura, percebeu que era uma porta disfarçada. Com um esforço, puxou e abriu, uma emoção misturada à ansiedade a dominando. O que encontrou era um pequeno laboratório com frascos de vidro e papéis espalhados, quase como se seu avô estivesse envolvido em experimentos secretos. Clara se aproximou de uma mesa cheia de documentos amarelados e, assim que as folheou, seu mundo desabou. Um nome ressoou em sua mente. Ana. Ela conhecia a Ana. Era a mulher da foto, a vizinha cuja imagem a perseguiu desde que viu a imagem no salão. O que o avô tinha feito com ela? As palavras nas páginas revelavam mais do que poderia imaginar. Ana estava aqui. Não consegui protegê-la. E, a noite toda, ouvi os gritos. Encerravam as frases, como se fossem grilhões de um passado aterrador. Clara cambaleou para trás, a mente girando. O que isso significava? Seu avô não era apenas um homem de família, mas alguém que havia cometido atrocidades. E se tudo que pensara sobre ele, o respeito construído ao longo dos anos, não passava de uma fachada? Um estalo veio do fundo do sótão, quebrando o silêncio pesado. Clara se virou e viu um dos seus tios, aquele que sempre foi mais próximo do avô, encostado na porta. O olhar dele era sombrio, e a expressão, como se ele tivesse sido pego no ato. Clara,
Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz baixa e carregada de aviso. Mas algo em seu olhar fez Clara parar. O medo catou seu peito. Ele sabia mais. O que você está escondendo? O que aconteceu com Ana? Gritou ela, a adrenalina tomando conta de cada fibra do seu ser. A resposta que veio foi devastadora. Ana não é só uma vizinha. Ela era parte da nossa família. E seu avô, ele não era quem pensávamos. Ele fez uma escolha que comprometeu todos nós. Desabar sob os pés de Clara. O quê? O avô dela? O homem carinhoso que sempre a apoiou? Um remoto sanguinário? A imagem dele se partiu em tantas direções que a confusão a deixou tonta. O que mais ela não sabia? O que estava sendo manipulado ao seu redor? Mas antes que pudesse processar toda a dor, o tio se aproximou rapidamente. Havia algo mais a respeito da coleção, algo no sótão, o motivo pelo qual ele queria que tudo ficasse em segredo. As palavras dele a atingiram como um soco. Havia uma verdade ainda mais profunda, um abismo de segredos que ela precisava explorar. E com isso, ela se lembrou do estrondo que ouvira antes. O que ou quem estava lá em cima? O toque das mãos trêmulas de Clara segurou a escada, enquanto ela decidia se subiria ou se voltaria atrás para enfrentar a família. Mas o que poderia vir dela? Apenas saber a verdade. Determinada, Clara começou a subir os degraus, cada passo um lembrete do peso da história que carregava. O que mais estava à sua espera? O que mais poderia abalar a frágil estrutura da sua realidade? A dúvida a consumia, mas a urgência de descobrir a verdade a empurrava adiante. Afinal, agora ela não era apenas a neta, mas uma buscadora da verdade, disposta a desenterrar os escombros de um legado que estava prestes a mudar tudo. Clara hesitou na porta do sótão, a luz ofuscante a atraindo como um ímã. O coração pulsava forte, cada batida um lembrete de que segredos estavam prestes a ser revelados. Um passo e outro, até que chegou ao limiar do desconhecido. Assim que cruzou a porta, uma onda de calor a envolveu, quase sufocante. O espaço era empoeirado, cheio de caixas empilhadas e objetos esquecidos. Mas no centro havia uma grande moldura de aço. Filtrava através das tábuas, revelando uma série de desenhos estranhos nas paredes, como se alguém tivesse feito rituais ou encontros obscuros ali. Seu pulso acelerou. Não era apenas a coleção de fotos que a intrigava. Era o que mais poderia estar escondido. Clara caminhou mais adentro e, à medida que se aproximava da moldura, percebeu que era uma porta disfarçada. Com um esforço, puxou e abriu, uma emoção misturada à ansiedade a dominando. O que encontrou era um pequeno laboratório, com frascos de vidro e papéis espalhados, quase como se seu avô estivesse envolvido em experimentos secretos. Clara se aproximou de uma mesa cheia de documentos amarelados, e assim que as folheou, seu mundo desabou. Ana. O nome ecoou na sua mente como um grito. Ela conhecia Ana. Era a mulher da foto, a vizinha cuja imagem a perseguira. O que o avô tinha feito com ela? As palavras nas páginas revelavam mais do que poderia imaginar.
Ana estava aqui. Não consegui protegê-la e a noite toda ouvi os gritos. Encerravam as frases como se fossem grilhões de um passado aterrador. Clara cambaleou para trás, a mente girando. O que isso significava? O estalo veio do fundo do sótão, quebrando o silêncio pesado. Clara se virou e viu um dos seus tios. Aquele que sempre foi mais próximo do avô, encostado na porta. O olhar dele era sombrio e a expressão como se tivesse sido pego no ato. Clara, você não deveria estar aqui, ele disse, a voz baixa e carregada de aviso. Mas algo em seu olhar fez Clara parar. O medo catou seu peito. O que você está escondendo? O que aconteceu com Ana? Gritou ela. O tio hesitou, a tensão no ar era palpável. Ana não é só uma vizinha. Ela fazia parte da nossa família. As palavras deslizaram para fora dele como veneno, e Clara ficou boquiaberta. Parte da família? O que você quer dizer com isso? A sensação de que tudo ao seu redor se desmoronava crescia vertiginosamente. Um sussurro profundo veio da escuridão do sótão, abafado. A porta que Clara acabara de abrir rangia, como se o espaço, a casa e o passado inteiro fossem ingovernáveis. E então, uma figura apareceu. A imagem era familiar, uma sombra do que Clara lembrava. Era Ana, mas não como uma vítima. Ela estava a olhar direta e intensamente para Clara, os olhos cheios de algo que misturava dor e raiva. Você, Clara mal conseguiu sussurrar. O que Ana estava fazendo ali? Não era possível. Você está viva. Ana sorriu de um jeito obscuro, revelando um lado que Clara nunca soubera existir. Viva e aqui pronta para revelar a verdade. O que você acha que seu avô fez? Ele não era apenas um criminoso. Havia algo mais sombrio. Ele estava tentando criar um legado, algo que não deveria existir. O ar ficou pesado. Clara sentia que cada palavra era um golpe, e a conexão entre Ana e seu avô parecia mais forte do que qualquer coisa. Legado de quê? Clara estava tremendo. O que você quer dizer? Ana deu um passo à frente. O som de seus pés no chão empoeirado ecoou como um alerta. Você não tem ideia do que ele fez para proteger a família, para nos esconder. O que ele tentou elaborar embaixo deste teto não era apenas maldade. Era uma busca desesperada por poder. E isso acabou custando mais que uma vida. Clara ficou em silêncio. Um turbilhão de emoções a consumindo. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob aquele teto? O peito ardia. Ana começou a falar, mas os olhos de Clara estavam fixos em algo atrás dela. Uma sombra se mexendo entre as caixas. Então, um grito gutural rompeu a tranquilidade do sótão. Clara e Ana se viraram, e a visão a deixou sem ar. O velho avô, com um olhar que misturava fúria e desespero. O que você está fazendo aqui? Eu te avisei para ficar longe. A voz dele ressoava como um trovão, e Clara sentiu que todos os seus medos estavam prestes a se materializar. A verdade que havia tanto tempo escondida estava prestes a ser exposta. E, no centro desse turbilhão, Clara se via dividida entre a descoberta e a condenação. A batalha de segredos estava
prestes a começar, e a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era seu avô? A tensão crescia, e Clara sabia que o que viria a seguir mudaria tudo. Clara paralisou ao encarar seu avô. O rosto dele, geralmente caloroso, agora era uma máscara de raiva e desespero. O que tinha acontecido ali? A atmosfera ficou pesada, como se o ar estivesse prestes a se romper. O que ele havia feito? Você não deveria estar aqui, Clara. A voz do avô ecoou, profunda e ameaçadora, fazendo as paredes tremularem. Os olhos de Ana, fixos na figura assombrosa, brilhavam. Clara sentia o coração disparar, a urgência de sair, mas também a necessidade de ficar e entender. Não é como você pensa, gritou o avô, sua fúria se transformando em desespero. Eu fiz o que era necessário para proteger. Nossa família. Proteger de quê? O que você fez com Ana? A voz de Clara era um misto de incredulidade e raiva. As perguntas mal haviam deixado seus lábios quando uma evidência chocante passou por sua mente. A conexão entre Ana e seu avô não era de vítimas e algozes, mas algo mais intricado. Ana, com um sorriso sinistro, olhava para Clara. Ele não é quem você pensa, Clara. Ele não fazia apenas o mal. Ele também era a solução para muitos problemas. As palavras dela caíram como bombas no silêncio já tenso do sótão. O avô se virou para Ana e em seus olhos havia um desespero que Clara nunca havia. Eles. Ana se foi. Eu a protegi, fiz sacrifícios. O que você sacrificou, vovô? Clara sentiu a raiva fervendo. A relação familiar que sempre acreditara estava em perigo de colapsar diante de verdades sinistras. Então, algo inesperado aconteceu. Um forte estalo ecoou e a estrutura do sótão tremeu. Uma das caixas, que parecia velha e ressequida, rompeu-se, revelando um compartimento oculto. Clara, sem pensar, avançou para ver o que havia dentro. Ao abrir, ficou horrorizada. Eram arquivos, cheios de documentos que abrangiam décadas. Um nome saltou dos papéis: Operação Herança. O avô gaguejou, sua expressão de choque se transformando em pânico. Não, você não pode olhar isso. A desesperação na voz dele fez Clara hesitar. O que era essa operação? O que mais estava ali? Ana olhou de Clara para o avô, seu olhar impassível. Você precisa saber a verdade, Clara. Seu avô fez um pacto, e o que ele sacrificou pode custar muito mais do que você imagina. Ele não é um simples criminoso. Ele está ligado a algo muito mais profundo. A voz de Ana crescendo, enquanto Clara sentia seu peito apertar. A revelação estava quase à beira de ser compartilhada. A tensão era quase palpável e Clara fez a única pergunta que poderia. O que é esse pacto? E qual o papel que cada um de vocês realmente desempenhou? Nesse momento, houve um novo estalo, mais alto, e a luz do sótão começou a piscar. O avô, apanhado entre sua determinação e pânico, hesitou. Não! Isso não pode sair desse quarto! Nada disso! Mas não havia como voltar atrás. Clara encarou Ana, e em seus olhos uma faísca de verdade ardia.
Você tem que ouvir, Clara. O que ele fez não foi só para a proteção da família. Foi para manter o controle sobre algo que nunca deveria existir. Os olhos do avô arderam de fúria e ele avançou. Mas antes que pudesse qualquer coisa, a luz do sótão apagou completamente. A escuridão tomou conta e com ela um lamento ecoou, soando como um sussurro vindo de longe. Clara saltou para trás e desmaiaram as linhas entre o conhecido e o desconhecido. O som de passos ecoou e a tensão cresceu. O que mais ela descobriria? O verdadeiro legado do avô não era apenas uma maldição, mas uma escolha que haveria de ter consequências devastadoras para todos ali. E o grito abafado que ecoava na escuridão parecia vir de dentro de Clara, refletindo a verdade inabalável. Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar, e o que estava escondido na escuridão poderia mudar tudo o que pensava saber sobre sua família. A escuridão do sótão envolveu Clara como um manto sufocante. O coração dela batia como um tambor frenético. Cada segundo parecia arrastado enquanto a tensão crescia. O olhar ansioso de Ana sussurrava promessas de verdades impensáveis. O avô, agora, era uma sombra de quem sempre foi. O que mais você tem a esconder? Clara gritou, a voz rangendo, misturando uma determinação frenética com pânico. A resposta do avô não veio, só o silêncio. E então, um tremor profundo no chão, seguido por um rugido ensurdecedor. A luz do sótão piscou, e em um instante aterrador, as tábuas começaram a se rachar. Clara recuou, o medo tomando conta de seus músculos como se estivesse paralisada. O ambiente parecia se desfazer, como se a casa estivesse viva e decidisse se enterrar todos os segredos. Ana! Clara gritou. O que está acontecendo? Mas a mulher apenas a encarou, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Ele está perdendo o controle. A pressa em suas palavras era evidente. Ana se virou para o avô. Devemos ir. Agora. Vocês não vão a lugar algum. O avô gritou, a voz ecoando com um peso que parecia empurrar Clara de volta. Ele avançou, mas uma explosão de luz irrompeu da moldura de aço que Clara havia visto antes. O brilho iluminou o sótão em um tom surrealista, quase como um portal se abrindo. Clara! O chamado de Ana foi urgente e cortante, lembrando-a de que o tempo estava se esgotando. O avô hesitou. E nesse instante, Clara viu uma oportunidade, sem pensar. Agarrou Ana pelo braço e correu em direção à luz. Mas antes que pudessem cruzar o limiar, algo a fez parar. Um grito ensurdecedor que parecia vir de dentro dela. E então, olhando para o avô, Clara viu algo que a fez parar completamente. Os traços de dor no rosto dele mudaram para uma expressão de compreensão. Você não consegue entender, Clara. Não é só sobre nós, é sobre você. Aquelas palavras reverberaram em seu peito como um eco profundo. Ela nunca havia realmente pensado que poderia haver um motivo por trás do comportamento do avô. À medida que o chão tremia, as fissuras pareciam surgir do nada.
Clara se viu questionando tudo o que sabia. O que você quer dizer? A dúvida a consumia. E antes que o avô pudesse responder, uma figura sombria apareceu atrás dele. Clara ficou paralisada. Você prometeu, pai. Era a voz de uma mulher que Clara imediatamente reconheceu. A mulher era uma versão mais jovem da avó, mas com um olhar distorcido pela dor e medo. Não! O avô gritou. A mulher, a avó, sorriu de um jeito perturbador. Chegou a hora, meu amor. Não podemos mais esconder o que você fez. O tempo parecia congelar, enquanto os rostos de Clara giravam entre confusão e choque. O que estava acontecendo? A expressão do avô virou de raiva para desespero, e então Clara percebeu. Ele estava coberto de sangue, as mãos trêmulas. O que significava isso? Você não pode esconder seus crimes por mais tempo. Eles sempre voltam, a mulher gritou. Uma fenda se abriu do lado da moldura, um vórtice de escuridão e luz. Clara sentiu que todo o ar fugia do sótão e a realidade parecia se fragmentar em pedaços. Ana segurou Clara com força, mas o corpo dela parecia ser puxado pela força oposta. A verdade está muito além do que imaginamos, disse Ana, enquanto o avô lutava contra a própria sombra. Clara! O avô gritou. Não faça isso. Você não sabe o que está prestes a descobrir. E então, em um movimento abrupto, a avó teve que escolher. O avô estava com o olhar implorando, e Ana puxava na direção oposta. A verdade estava diante dela, e o que quer que aquele portal significasse, Clara não podia ignorar. E a pergunta ecoava na mente dela como um mantra para entender tudo o que estava acontecendo. O chão estava se desfazendo sob seus pés e as luzes piscavam como se a própria casa quisesse engoli-la. O avô, com a expressão distorcida entre medo e raiva, olhou diretamente para ela. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre eles. Ela sentia um nó na garganta, a urgência das revelações se amontoando. A verdade é mais complicada do que você imagina, Clara, ele gritou, sua voz ecoando no sótão. Ana choramingou, seus olhos cheios de uma tristeza que Clara nunca tinha visto antes. Mas antes que Clara pudesse argumentar, um grito ressoou nos corredores da casa. Um som profundo que parecia vir de dentro das paredes. Meu avô ficou paralisado por um momento, seu olhar virando-se para algo distante. Não agora, ele murmurou, a voz quase quebrada. Então, de repente, a luz que penetrava o sótão balançou e uma sombra começou a tomar forma. O ar pareceu esfriar. Era apenas um homem comum. Quem é você? Ela automaticamente perguntou, a voz quase não saindo. Eu sou o que ele deixou para trás, disse a sombra, e Clara sentiu seu coração disparar. O avô, então, desmoronou, suas defesas ruindo diante daquela sombra. Eu fiz o que era necessário. O pacto não era apenas para proteger a família. Era para me proteger de você e de tudo que está por vir. Pacto? Clara gritou, o nó na garganta se apertando mais. O que você fez? O peso que carrega. Clara sentiu o chão vibrar. Um novo estalo ressoou e as paredes pareciam querer colapsar. Vão! Ana gritou, puxando Clara em direção à luz.
Mas a sombra avançou, transformando-se numa onda de escuridão. Você não pode fugir do seu destino, gritava a sombra, agora moldando-se em direções distorcidas, tornando-o quase irreconhecível. Clara, entretanto, não recuou. Eu quero saber a verdade. Diga o que aconteceu. Sua voz cortava o ar tenso. E enquanto a tensão crescia, a sombra voltou-se para o avô. O preço da sua traição agora está sendo cobrado. Você a abandonou para me proteger. Sacrifício. Sacrificou alguém próximo. Alguém que Clara poderia conhecer. As imagens da vizinha Ana dançaram em sua mente. O que você fez com Ana? Você a entregou? Clara gritou, a indignação fazendo a voz, mas a sombra ecoou uma risada sombria, ecoando em cada canto do sótão. A estrutura parecia ceder, e Clara, com a mente girando, percebeu o que estava em jogo. Não apenas seu avô, mas uma treva que ameaçava consumir toda a verdade que ela buscava. Nesse momento crítico, o chão sob seus pés se rompeu. Clara levou um passo em frente, enquanto a luz se apagava e a escuridão aumentecharia sem palavras. Clara lutava para entender tudo o que estava acontecendo. O chão estava se desfazendo sob seus pés e as luzes piscavam como se a própria casa quisesse engoli-la. O avô, com a expressão distorcida entre medo e raiva, olhou diretamente para ela. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre eles. Que está prestes a abrir, Ana choramingou, seus olhos cheios de uma tristeza que Clara nunca tinha visto antes. Mas antes que Clara pudesse argumentar, um grito ressoou nos corredores da casa, um som profundo que parecia vir de dentro das paredes. O avô ficou paralisado por um momento, seu olhar virando-se para algo distante. Não, agora, ele murmurou, com a voz quase quebrada. Então, de repente, a luz que penetrava o sótão balançou e uma sombra começou a tomar forma. Avô, os olhos arregalados. Ele não era apenas um homem comum. Quem é você? Ela automaticamente perguntou, a voz quase não saindo. Eu sou o que ele deixou para trás, disse a sombra, e Clara sentiu seu coração disparar. O avô, então, desmoronou, suas defesas ruindo diante daquela sombra. Eu fiz o que era necessário. O pacto não era apenas para proteger a família. Era para me proteger de você e de tudo que está por vir. Pacto? Clara gritou. Sua vida. Você não entende o peso que carrega. Clara sentiu o chão vibrar. Um novo estalo ressoou e as paredes pareciam querer colapsar. Vão! Ana gritou, puxando Clara em direção à luz. Mas a sombra avançou, transformando-se em uma onda de escuridão. Você não pode fugir do seu destino, gritava a sombra, agora moldando-se em direções distorcidas. Culpado. Ele havia feito um sacrifício. Sacrificou alguém próximo, alguém que Clara poderia conhecer. As imagens da vizinha Ana dançaram em sua mente. O que você fez com Ana? Você a entregou? Clara gritou, a indignação fazendo a voz dela tremer. Um silêncio mortal tomou conta do sótão. Então, Ana deu um passo atrás, deslizando lentamente para a periferia da luz. O rosto dela estava paralisado por uma horrenda revelação, enquanto a sombra balançava como uma marionete. Apenas
silhuetas dançantes, sombras, apenas sombras, apenas. Feliz com a discórdia. Você não pode saber, não agora. O que está em jogo pode acabar com todo. Não. Isso não pode ser verdade. Mas a sombra ecoou uma risada sombria, ecoando em cada canto do sótão. A estrutura parecia ceder, e Clara, com a mente girando, percebeu o que estava em jogo. Não apenas seu avô, mas uma treva que ameaçava consumir toda a verdade que ela buscava. Nesse momento crítico, o chão sob seus pés se rompeu. Clara levou um passo em frente, enquanto o que viria a seguir a deixaria sem palavras. E então aconteceu. Em meio ao caos, Clara sentiu um puxão em seu corpo. E antes que pudesse entender, foi arremessada para longe, como se estivesse sendo puxada por uma força sobrenatural. E então, a escuridão começou a se dissipar. Ela caiu em um lugar diferente, um espaço vasto e iluminado, onde o som do vento sussurrava através das avó, mas não a avó que reconhecera. Era uma versão dela, mais jovem e vibrante, o olhar dela penetrando sua alma. Você precisa entender, Clara. O que seu avô fez envolveu mais de nós dois. A expressão dela era séria, a voz carregada de um peso. Você é a chave. As escolhas ruins do passado continuam a gerar consequências. E agora era apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que ainda estava por vir. O que sua avó realmente queria que ela soubesse? Clara se preparou para encarar não apenas o que havia acontecido, mas também a escolha devastadora que enfrentava. E enquanto o jardim, a avó deu um passo à frente, a expressão séria. Sim, você é a única que pode quebrar o ciclo. O legado que seu avô deixou não é apenas um fardo, é também uma oportunidade. Mas você deve decidir de que lado está. De que lado? Não posso, não entendo. Clara sentia as paredes de sua realidade desmoronando. O que você quer dizer com o que ele fez? Então, uma luz tênue começou a brilhar no espaço ao redor delas, como um aviso, como se o próprio universo estivesse ansioso. Antes que Clara pudesse fazer qualquer pergunta, um tremor sacudiu o chão e a luz se intensificou. A explosão de energia que fez o ar vibrar. Clara, venha! Ana gritou, puxando-a. O espaço estava se distorcendo e Clara sentiu que ambos os mundos estavam prestes a colidir. A força a puxava em direções opostas. Até mesmo a voz do avô ecoava ao fundo, distorcida. A tensão era palpável. Eu nunca fiz nada com Ana. Eu a amava. O tom dele era desesperado. E aquela versão do avô que sempre considerou um pilar seguro, agora parecia fragmentada, vulnerável, de cabelos encaracolados, entrelaçada com a figura de Ana, rindo, brincando, na sequência, uma imagem de um evento não muito claro, um ritual. E ao fundo, sombras parecidas com a figura sombria que aparecera antes. Ele fez um pacto, Clara. Tudo gira em torno de você. Ana gritou desesperada para Clara. Você é o elo que ainda une tudo isso. Não pode controlar? Sim,
A avó realmente parecia aflita e a intensidade da luz estava tornando-se insuportável. Você não sabe o que corre em suas veias. A escolha que você fizer agora pode ser a última de todas. Tente lembrar o que aconteceu naquela noite. O que você viu? E de repente, uma onda de lembranças a inundou. Clara viu o rosto do avô naquele momento fatídico, mas não como sempre havia visto. Era ela, a verdade. A conexão se firmou em seu interior. O que seu avô havia feito, mas sobre o que estava por vir. E com uma revelação que ecoava em sua mente. O que mais você nos escondeu? O que acontece quando você parte? Essa pergunta pairava no ar, carregando a carga de tudo o que ela havia descoberto. O ciclo estava prestes a se repetir, e ela era a chave. Mas era a escolha o que mudaria a história para sempre. O que eu vou fazer agora? Ela sussurrou. No fundo, sabia que a hora de decidir estava próxima. Clara olhou para a figura da avó, a mente uma confusão de sentimentos prestes a acontecer. O que você quer dizer com "você é a chave"? As palavras saíram carregadas de urgência. Você tem o poder de decidir o destino da nossa família, a avó disse, a voz firme, mas cheia de uma tristeza profunda. O que seu avô fez foi horrendo, mas também era um sacrifício por amor. Agora cabe a você quebrar esse ciclo de dor ou deixá-lo continuar. As palavras pesaram sobre Clara como uma carga insuportável. A figura uma sombra. Clara, nós precisamos fazer isso juntas, juntas. O olhar dela irradiava esperança enquanto as imagens na caixa giravam, mostrando momentos que deveriam ter sido felizes. Mas uma sensação de traição flutuava no ar. Eu não posso fazer isso sozinha. Clara sussurrou confusa. As emoções. Tudo. Você pode salvar não apenas a si mesma, mas nosso legado. E assim, com um impulso final de coragem, Clara estendeu a mão em direção à luz. O ar fluiu ao seu redor, e quando seus dedos tocaram as imagens da caixa, um estrondo ecoou. O chão sob seus pés se dividiu, e a luz se intensificou, envolvendo tudo. Você pode fazer isso. A luz. Quando a luminosidade se dissipou, Clara se viu sozinha em um lugar desconhecido, cercada pelas memórias de sua família, coisas que haviam sido feitas e que agora se dissipavam pelas sombras. Sentiu uma onda de alívio, ao mesmo tempo que uma pesada tristeza a envolvia. O avô e Ana pareciam ter desaparecido, mas Clara sabia que a decisão ainda reverberava em sua alma. E ao observar o espaço ao seu redor, uma nova conexão estava se formando. O peso das escolhas, o eco da família, a extensão do legado que agora lhe pertencia. E você? O que você faria no lugar dela? Pense nisso. Agora, precisa urgentemente se inscrever no canal se ainda não o fez. Não perca nenhuma história exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O seu apoio faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.